pessoa. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre os pronomes. Por que a gente retoma sempre esse conteúdo? Porque uma das grandes dificuldades do brasileiro é conseguir conciliar tantos tipos de pronomes diferentes nas frases. E às vezes você não sabe nem aonde colocar, qual a posição dele na frase na hora de escrever. E sem contar também que é um dos assuntos bastante cobrados em vestibulares, concursos e outras coisas que você queira fazer. Então vamos lá. Eu coloquei aqui os 4 mais importantes neste momento para nós. Subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, possessive adjective e possessive pronoun, ok? Vamos começar com subject pronouns. Subject pronouns, o nome já diz, ele é um pronome sujeito. Por quê? Porque ele pode substituir um sujeito. Então, ele vai substituir o nome de pessoas, das frases, vai fazer a vez ali do nome, especificamente do nome próprio. Então, nome próprio é um nome comum também, o substantivo, né? Um substantivo próprio, um substantivo comum. Então, veja bem. Quando eu falo I, por exemplo, todos nós já sabemos, eu só vou fazer um review aqui para que vocês relembrem. Em English and Portuguese, I significa eu, you, você, e todos eles vocês já sabem. Eu só estou fazendo um remember aqui para que você saiba do que se trata o nosso assunto. Como que eu vou saber a posição desse pronome na frase? Ele sempre, sempre, sempre vai aparecer antes do verbo na oração. Então, sempre que eu tiver ali, eu já até coloquei em cores diferentes para que você observe que essas partes em lilás aqui são importantes, que você preste atenção na hora que você estiver lendo, que você estiver tentando produzir frases, que a posição deles sempre vão estar descritas aqui. Então, eu coloquei ali todos os tipos de pronomes, qual é a posição dele na frase, para que você memorize, assim fica mais fácil na hora de você utilizá-lo. Então, o pronome pessoal, em especial, ele vai vir antes do verbo na oração. Ele sempre ocupa a posição de sujeito na frase. Ele sempre vai ter a posição de sujeito. Pode substituir um substantivo ou uma frase substantiva. Então, é aquilo que eu falei, substantivos próprios e substantivos comuns. Tanto pode substituir o substantivo dog, como pode substituir o substantivo Karina, por exemplo. Substantivos próprios e substantivos comuns. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, primeira pessoa, tá aqui, ó. I live with 2 friends. Eu moro com 2 amigas, certo? Então, aqui ele tem o papel de sujeito nessa frase. O pronome I, ele está antes de quem? De live, do verbo viver, certo? Então, ele é o verbo principal? Sim. Então, a posição está correta? Ok. A regra, então, aqui está valendo. Observe que ela está valendo aqui, ó. Do you go to the cinema very often? Você vai ao cinema frequentemente? Alguém está perguntando para você. Esse sujeito aqui Por que ele está aqui, ó? Por que ele está aqui nessa posição? Porque agora, na verdade, eu estou fazendo uma pergunta. E lembre-se que, quando eu faço perguntas, eu inverto a frase em inglês. Então, o auxiliar passou na frente do sujeito, mas isso não alterou nada. Porque se você observar aqui na primeira regra que nós falamos, o sujeito ele continua mesmo assim antes do verbo principal, que seria o verbo go, ok? O pronome you está antes do verbo principal go. Fique bem claro isso. Agora você fala assim, mas como que eu vou saber a diferença entre um pronome sujeito e um objeto pronome? O objeto pronome, ele tem a função um pouquinho diferente do pronome sujeito. Então vamos ver aqui, ó. Os pronomes pessoais, eles subdividem-se em subject pronouns e object pronouns. Os pronomes sujeitos, que seria o subject, função de sujeito da frase e localizam-se o quê? Antes do verbo principal. Essa é a posição do subject pronouns, ok?
Quando eu falo em pronomes objetos, olha a posição, ó, função de objeto da frase, substituindo substantivos ou frases nominais que ocupam essa posição. E quando que eles aparecem? Eles aparecem depois do verbo. Então, veja bem, pronome sujeito, ele vem antes do verbo. E o objeto vai vir depois do verbo principal, tá? Então, por que eu chamei a atenção de vocês logo no início? Exatamente por isso. Gravou aqui, ó, que os pronomes sujeitos vão vir sempre antes do verbo, não erra mais. Quando você bater o olho na frase, você vê que o sujeito está antes do verbo, você já sabe que é um pronome pessoal. Está após o verbo principal, você sabe que é um objeto, ok? Vamos em frente. Go ahead. Observe essa tabelinha aqui, ó. Fazendo um comparativo. Para cada um dos pronomes pessoais, eu tenho um equivalente em object pronouns. I fica me. Para you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them, ok? Então, aqui, você tem as equivalências. Sempre que você tiver as dúvidas, é bom que você consulte a sua tabelinha até você memorizar. E é muito importante você memorizar a equivalência aqui, porque também, na hora de você identificar, você vai ver que facilita bastante. Agora, observe esse exemplo aqui, ó. Paul reads a magazine. O Paul lê uma revista, certo? O Paul, aqui nesse caso, ele é o sujeito. E se eu substituí-lo por he, ele vai continuar, o he vai continuar sendo um sujeito. Vai ficar a mesma coisa, eu só substituí o Paul por he, então vai ficar ele lê uma revista. A magazine, a revista, ela é o quê? O objeto dessa oração aqui. Então, logo, se eu quiser substituir a palavrinha aqui, o objeto, revista, por um object pronoun, eu posso fazer isso. Então, veja bem, ó. Se eu substituí-lo, vai ficar he reads it. Ele lê o quê? O que ele lê? A revista, subentende-se que ele lê a revista, mas eu não traduziria que ele lê a revista. Ele a lê. Então, quer dizer, para que serve também? Para eu enxugar o meu texto, para que não fique repetitivo e tão pesado ali com palavras que se repetem demais, como a gente costuma fazer isso bastante na oralidade. Então, ó, observe também que it não muda sua forma quando é um pronome objeto, mas ele tem em cada posição uma função diferente, tá? Então, em determinados casos, quando ele é pronome pessoal, pronome objeto, ele tem a função de sujeito. Não é o caso aqui. Aqui ele tem a função de objeto, certo? Porque ele substituiu o substantivo magazine, ok? Go ahead. Nós temos aqui alguns exercícios. Um exercício, na verdade, resolvido para que você vá se adaptando aqui com os formatos que você pode encontrar. Essa foi tirada de um vestibular de 2017 da Faculdade de Minas Gerais. E fala o seguinte, ó, na frase we can better understand the global impact of depression by measuring it in terms of disability. Então, veja bem, o que está dizendo aqui nessa frase? Que nós podemos entender melhor o impacto global da depressão medindo em termos de incapacidade. Então, esse pronome it, agora vem a pergunta do vestibular. O pronome it em destaque refere-se, esse aqui, ó, tá? Refere-se a quê? Ao desenvolvimento, ao impacto global da invalidez, ao impacto global da depressão, aos termos de invalidez. Ah, olha só, se você tem memorizado a regrinha desse pronome, de quando ele é um pronome objeto e quando ele é um pronome sujeito, você vai bater o olho, você já vai saber o que é. Então, aqui nesse texto, especificamente nesse trecho, ele está se referindo ao quê?
Ele está se referindo ao impacto global da depressão. Então, o correto seria a letra C, ó. Por quê? Quando eu falo, ele está medindo está se referindo a quem? A expressão que veio antes, ó, está se referindo ao impacto global da depressão. Então, facilita quando eu tenho conhecimento da posição, o que ele significa quando em posições diferentes na frase, facilita a minha interpretação, ok? Agora, quando eu falo em possessive pronouns são, o nome já fala, são pronomes possessivos e eles indicam posse, são utilizados com o intuito de quê? De substituir um substantivo que está na frase. Aqui nós temos todos eles, as possíveis traduções, possíveis utilidades. Aqui, obviamente, não são todas, mas algumas só para vocês terem uma noção. Então, quando eu falo mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, eu tenho aqui a tradução, ó, mine, meu, ou minha, né? Pode traduzir assim também. Como que eu usaria? This is mine. Este é meu. Eu tô o quê? Isto ou este é meu, eu estou dando propriedade. Se eu falo que essa caneta é minha, this is mine. Esta é minha, ok? My pen. Opa, agora eu falei diferente. Agora deixa de ser um possessive pronouns. Go ahead. Quando eu falo, então, nesse caso aqui, ó, observe, quando eu falo em possessive adjectives, o pronome virá seguido de um substantivo. Exemplo, veja bem, quando ele é their, por exemplo, their books are here. There, ele é um possessive adjective. Então, o book, aqui, esses books, eles são substantivos, certo? Os livros é considerado um substantivo. Então, os livros deles estão aqui. Como eu vou saber que é um possessivo adjetivo? Porque ele está seguido de um substantivo. There é um possessivo adjetivo e o que vem depois é um substantivo. Por essa razão, eu sei que ele é possessivo adjetivo. Porque depois dele, depois de there, vem books. Ok? Observe aqui, ó. Quando eu falo, por que eu já coloquei o exemplo um de cada e já trouxe aqui para a tabelinha? Porque os dois andam juntos, assim como os dois primeiros, esses dois também andam juntos. Então, a confusão que a gente faz com esses dois é a mesma confusão que a gente consegue fazer com os outros dois primeiros, ok? Então, aqui, ó, quando eu falo em possessivo adjetivo, my apple, minha maçã, é o que eu falei. Antes eu falei this is mine, mas eu falei my pen. Eu já mudei. Então, quando eu falo my pen, eu estou falando em possessivo adjetivo. Quando eu falo this is mine, eu estou usando possessive pronoun, ok? Então, veja bem. My apple, mine. Significa a minha, o meu. Já não é mais só minha. Eu tenho ali um artigo na frente, ok? Agora vem aqui, ó. Your pencil, seu lápis. Yours, o seu, a sua. Normalmente, quando é possessive pronouns, eu vou ter ali um artigo acompanhando esses pronomes. Essa é a diferença, uma das diferenças entre os dois. E assim todos os outros aqui, depois se você quiser rever, isso você encontra bastante em livros, em sites, você vai encontrar bastante. É até importante que você imprima tabelinhas e deixe e afixe no lugar da sua casa que você tenha bastante acesso, porque assim você vai memorizando. Por mais que você não pare para ler, quando os teus olhos passam por cima, em uma fração de segundos ele registra. Então, aos poucos, o seu cérebro já vai armazenar a informação e quando você precisar, ele vai puxar no momento certo. Quando eu falo this is my bag, esta é minha bolsa, ele é um possessivo, um adjetivo possessivo. Então, ó, aquela, that's Paula's bag and this is mine. Aquela é a bolsa da Paula e esta é a minha. Usei os dois. Então, veja bem, aqui eu estou falando que é mine, por quê? Porque eu estou dando, para eu não repetir, ó, veja bem. Vou voltar um pouquinho para você ver.
O possessivo adjetivo, ele vai vir seguido de um substantivo. Observe-se aqui. Está seguido de um substantivo? Não está. Então, esse aqui já não pode ser considerado um possessivo pronomes. Ele tem que ser considerado um possessivo adjetivo. Exatamente por essa razão, ok? Observa aqui, ó. Quando eu falo em possessivo pronomes, eu estou falando que ele indica a posse e são utilizados com o objetivo de substituir o substantivo. Então, ele vai substituir. É o que nós temos lá naquela frase, ó. Ele substituiu. Não vem nenhum substantivo depois dele, ok? Então, ele é um possessivo pronomes. Agora, se fosse um... Olha aqui que vem antes. Um my. E depois dele vem um substantivo. Então, ele passa a ser um possessivo adjetivo, ok? Essa é a diferença entre os dois. Remember. O que eu coloquei aqui como um remember? É para você não esquecer a diferença entre todos eles. É um resuminho pequeno de cada um. Coisas, tópicos importantes que você não deve esquecer. Quando eu falo em subject pronomes, então, eles sempre vão aparecer antes do verbo na oração. Ocupam uma posição de sujeito na frase e podem substituir um substantivo ou uma frase substantiva, ok? Que é no caso de substituir um nome, Paulo vai ser substituído por he e assim por diante, ok? Object pronouns aparecem depois do verbo principal. Então, se você está com dificuldade de saber o que é um verbo, daí é outra história. Precisamos de mais uma aula para explicar o que é um verbo. Mas, a princípio, a regrinha é essa. Aparecem depois do verbo principal. Eles têm função de quê? De objeto da frase, substituindo substantivos ou frases nominais que ocupam essa posição de objeto. Então, é aquilo que eu falei. Ele vai sempre aparecer depois do verbo principal e tem a função de objeto na frase. Tá com dúvida ainda? Volta lá nos exemplos, lê novamente com bastante atenção que você consegue entender. Possessivo adjetivo, então, sempre terá um substantivo depois deles. Então, lembre-se, é o que eu acabei de mostrar. Vai vir o pronome e vai vir um substantivo em seguida. Tá? Esse é o possessivo adjetivo. Quando eu falo em possessivo pronomes, eu não vou ter substantivo depois. Então, ó, os pronomes possessivos indicam posse, são utilizados com o objetivo de substituir o substantivo contido na frase. Então, é aquilo que está o exemplo lá da bag, da bolsa. Quando eu falo mine, não vem a palavra bag depois. Quando eu falo my bag, my é o pronome e bag vai ser o substantivo que está acompanhando esse pronome. Então, aí eu tenho que concordar que é um possessivo adjetivo, porque ele necessita, ó, sempre terá um substantivo depois dele. Agora, se eu falo mine sem o bag depois, é um possessivo pronomes, ok? Don't forget, não se esqueça do que nós vimos até aqui. Eu sei que muitas vezes é complicado você assistir vídeos, às vezes você quer fazer perguntas e não tem como, porque está gravado, você não tem como interagir muito bem. Mas nós vamos fazer algumas aulas síncronas e aí você esclarece dúvidas que talvez você tenha. Mas eu desejo realmente que você se cuide, né? Take care. God bless you.